Amém. Graças ao Senhor. Amém. É uma alegria, né, estarmos mais uma vez, como os irmãos já falaram, de volta às reuniões presenciais. E poderia ser mais alegre ainda, né, se o Senhor tivesse ganhado mais pessoas, se tivesse mais pessoas aqui. Semana passada, as duas semanas, as duas últimas reuniões, e primeira, né, depois da volta, estava bastante lotado, né, tinha bastante irmãos, e realmente foi uma festa, né, como os irmãos compartilharam, foi alegria para nós, muito mais para Deus. Só que as coisas não são de acordo com os nossos planos, né? Deus tem o seu plano, o seu propósito na vida de cada um de nós e na vida de todos os irmãos, aqueles que tiveram aqui e que hoje não pôde estar, né? Então, todos que tiveram uma nova direção, com licença, os afazeres, e não pôde estar aqui, mas graças ao Senhor, hoje nós estamos na terceira semana deste alimento da série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse título dessa série é muito rico. Deus nos chama para o seu reino e glória. Ouvindo os irmãos compartilhar, o Ezra, o Pedro, o Miguel, eles falaram com respeito a esse título: Deus nos chama para o seu reino e glória. Isso soa no coração dos irmãos algo que precisa soar no nosso coração, algo que precisa, assim como mexe com os irmãos, precisa mexer conosco, porque se Deus nos chama, Deus não nos abandonou, Deus não nos esqueceu. As mensagens que nós vimos, foi dito que Deus, no seu propósito, Deus levantou pessoas. Deus tinha o seu plano, ou tem o seu plano, e lá no passado o inimigo quis destruir o plano de Deus, porém ninguém pode destruir o plano de Deus. Então houve um arranjo de Deus em todas as eras, desde lá do começo, começando de Gênesis 1, onde estava a treva, pairava sobre a face do abismo, mas ali mostra que o Espírito de Deus estava ali. Então o Espírito de Deus era então a esperança para que tudo pudesse surgir. E assim então Deus criou todas as coisas. E aí o propósito de Deus continuou, e em várias etapas dessa caminhada o inimigo quis colocar barreiras, como nós vimos Eva, Adão, sendo enganado, sendo desviada a sua atenção. Essa é a intenção do inimigo, nos tirar do foco, do alvo, do propósito de Deus. Mas Deus não desiste do homem. Então nós somos chamados para o seu reino e glória. E hoje, o título da mensagem de hoje, como o irmão, essa mensagem foi dada pelo irmão Miguel, ele disse que isso pesou bastante no seu coração. O título é Cuidar da fé no tempo do fim. Cuidar da fé nos tempos do fim. Então, se Deus nos chama, Ele tem algo para nós. E agora o Senhor nos dá um encargo importante, que é cuidar da nossa fé nos tempos do fim. Então nós só temos então que ser aqueles que acatam, que obedecem o Senhor. Senhor Jesus, a mensagem então dessa semana, os irmãos viram, toda ela do início ao fim veio falar sobre a fé.
a fé objetiva e a fé subjetiva, que se torna então depois uma fé. A palavra de Deus chegada até nós, entrando, misturando em nós para tornar essa fé subjetiva. E na segunda-feira, o título da segunda-feira é dito assim, o versículo de Apocalipse 22:12, que está na segunda-feira, que diz assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as tuas obras. Eu não sei os irmãos, mas a semana passada esse versículo estava lá, e foi dito, quando eu li esse versículo, que diz assim: comigo está o galardão. Imagina se você tivesse uma expectativa de algo, e agora você não sabe se dá certo ou não deu, e aí? Aí você recebeu uma resposta. O Senhor disse assim: eis que venho sem demora. Está vindo. É motivo de alegria, porque o Senhor está falando que vem e não vai demorar. Jaz a porta. E nem só Ele está vindo, como também com Ele tem algo precioso, algo que cada um de nós almejamos. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um. Mas espera aí, comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um. É motivo de alegria. O Senhor está voltando e não vai demorar, está trazendo aquilo que eu espero, o galardão. Mas o fato é que aqui na sequência fala assim: Ele vai retribuir, mas assim, segundo as tuas obras. Senhor Jesus. Então, isso leva para nós, traz para nós um pouco mais de responsabilidade. Isso precisa pesar, talvez um pouco mais para nós, no nosso interior. Se o Senhor está vindo, Ele está trazendo o prêmio, mas só para aqueles que cumpriu segundo o seu propósito. Porque Ele está falando, o galardão está comigo, para retribuir cada um, segundo as suas obras. Como está a nossa obra? Qual é? Aonde que nível está a minha obra? Temos edificado, a minha obra é de feno, palha, madeira e palha. Então a mensagem dessa semana, ela tem esse foco, que é cuidar da fé nos tempos do fim. Senhor Jesus, isso mostra que o Senhor realmente tem algo especial para nós nesses tempos do fim. Então no livro de Apocalipse está mostrando essa realidade, que o Senhor vem e não demora, e nós precisamos ser aqueles que aguardam e apressam a vinda do Senhor. E esse título de cuidar da fé nos tempos do fim foi dado por Paulo aos irmãos de Tessalônica. Paulo, ele tinha uma preocupação com os tessalonicenses. Por quê? Devido à situação que os irmãos viviam, em tribulações, em dificuldades, Paulo temia, tinha medo que os irmãos defragassem na fé. Então Paulo, ele foi uma pessoa que tinha um cuidado especial com os irmãos ali. Portanto, ele se preocupava com a fé dos irmãos. Só que essa palavra não foi só para os irmãos no passado. Essa palavra hoje é para cada um de nós. Senhor Jesus. Então nós precisamos acatar essa palavra e praticar. Senhor Jesus, em 1 Tessalonicenses,
no capítulo 2, esse hino que nós cantamos aí, foi uma manifestação sobre Paulo também. Capítulo 2, no versículo 19 e 20, 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20, pois quem é nossa esperança ou alegria, ou coroa em quem exultamos na presença de nosso Senhor Jesus, em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e nossa alegria. Então Paulo, ele tinha no seu coração a alegria, o prazer de ter os irmãos. Os irmãos, aonde Paulo pregava o evangelho, Paulo considerava seus frutos. Então a nossa obra, o que nós fazemos na pregação do evangelho, é a nossa coroa, é a nossa alegria. Se o Senhor vem com galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras, por isso que eu perguntei, como está a nossa obra? Então o sentimento de Paulo era muito forte, e nós, hoje, precisamos ter o mesmo sentimento que Paulo teve. Senhor Jesus. Então Paulo se preocupava com a fé deles. No capítulo 3, no versículo 2, mostra que Paulo enviou Timóteo para cuidar da fé dos irmãos. E quando nós vamos ver aqui que essa fé que nós estamos vendo é a fé objetiva e a fé subjetiva. E quando Paulo enviou Timóteo levou esses dois aspectos com ele, a fé objetiva e a fé subjetiva. Então no capítulo 1 Tessalonicenses 3, 2, depois o 10, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, em benefício da vossa fé, confirmando-vos e exultando. No 10, orando noite e dia, com máximo de empenho, para vos ver pessoalmente e reparar deficiência da vossa fé. Então o objetivo de Timóteo ao ir ter com os irmãos em Tessalônica foi para reparar a fé, porque Paulo temia que a fé dos irmãos fosse degradada. Paulo temia que através das dificuldades os irmãos decaíssem na fé. E hoje, o irmão ali compartilhando essa questão, cada um de nós também temos esse mesmo risco. Por isso nós precisamos, aqui fala que Timóteo, ele teve esse objetivo, e o principal deles era orar para que a igreja, para que os irmãos ali fossem fortalecidos. Senhor Jesus, então por causa da tribulação dos irmãos ali, ele temia que os irmãos decaíssem da fé. No capítulo 3 ainda, no versículo 13, fala: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os santos. Então Paulo, ele tinha a visão, não que Timóteo não tinha, mas Timóteo era um filho de Paulo, filho na fé. Então ele tinha essa visão, e o seu papel era levar os irmãos a ter uma fé inabalável. E aqui o irmão fala que, devido às dificuldades dos irmãos ali, muitos caíram. Teve irmãos que foram mortos.
e eles precisavam de receber algo. E essa fé, para ser aumentada, para ser fortalecida, ela precisa de algo, um combustível, para que essa fé seja fortalecida. Ela precisa ser alimentada da palavra do Evangelho. Então, sem a palavra do Evangelho e o Evangelho, a fé não chega até as pessoas. Então, o papel de Timóteo, a ir ter com os irmãos, foi com que levasse essa palavra, uma palavra de fé, para que os irmãos pudessem ser, então, fortalecidos. Senhor Jesus. Mas assim, antes disso, vamos ver o que é a fé. No livro de Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fato que se não vê. Então é algo que as pessoas lá fora não conseguem entender. Quem não recebe isso que eu acabei de dizer, a palavra do Evangelho, jamais vai compreender o que seria a fé. No versículo 3 fala assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, quando a palavra, através da palavra de Deus, tudo surgiu, as coisas surgiram. Então, para que a fé das pessoas surja, é necessário a palavra. Senhor Jesus. Em Mateus, não precisa ler, em Mateus 17, fala que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é capaz de remover uma montanha. Pede para ela ir para lá, ela vai. Para cá, ela vai. Então, nós não importa o tamanho da fé que hoje existe em nós, ela precisa ser exercitada para que ela possa conduzir a nossa vida até a vinda do Senhor. Senhor Jesus. Mas aqui fala de dois aspectos da fé: a fé objetiva e a fé subjetiva. A fé objetiva é o que? É o que nós cremos. É o que nós cremos. E a subjetiva é o ato de crer. Senhor Jesus. Por exemplo, a palavra do Evangelho chegou até nós. Quando ela chegou até nós, ela era o que? A fé objetiva, porque estava fora de nós. Então, ela fora de nós é a fé objetiva. Mas nós cremos. Nós recebemos essa palavra. Ela entrou para dentro de nós, foi mesclada em nós. Então ela se tornou a fé, então, subjetiva. Senhor Jesus. Então isso é que conduz com o nosso ato de crer. Nós recebemos essa fé. Senhor Jesus, no livro de Romanos, por exemplo, aproveitando aí através da palavra, Romanos 10, 17, fala assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se a fé não chegar, aliás, se a palavra não chegar, não tem como a pessoa ter a fé. Sem a palavra, não tem fé. Então, quando nós recebemos a palavra, nós cremos na palavra, então a fé entra em nós. Senhor Jesus, através do ouvir a palavra de Cristo, nós então temos a fé. Senhor Jesus. E em Apocalipse capítulo 1, não precisa ler,
no versículo 3, fala que bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia. Então, de qualquer forma, isso mostra que o objetivo da palavra é trazer para nós essa fé, é nos fazer cristão que realmente conhece ao Senhor Jesus. Então, sem a palavra não tem fé, e sem fé nós não agradamos a Deus, né? O versículo de Hebreus, né, que fala: sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Senhor Jesus. Então, em nós jamais conseguiríamos agradar ao Senhor. Na Bíblia, como os irmãos já conhecem, sabem disso, há várias pessoas que tiveram esse exemplo de fé. Por exemplo, Abraão. Abraão, quando ele foi chamado, ele não tinha essa fé. Mas eu disse aqui que a palavra leva a fé. Então ele ouviu a palavra. Deus falou para Abraão, e ele deu ouvido à palavra de Deus. Por ele dar ouvido, nasceu nele a fé, o desejo de obedecer a Deus. E aí mostra na palavra qual foi o proceder de Abraão, né? Abraão saiu, estava à frente, que tinha dado a palavra para ele. Então nós precisamos ter fé, não uma fé qualquer, mas ter uma fé fundamentada. Senhor Jesus, ainda em Romanos 8, voltando em Romanos 8 aqui, com respeito à palavra e à fé, Romanos 10, perdão, falei 8, mas é capítulo 10, no versículo 8, que é o mesmo capítulo que a gente estava. O que fala aí? Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Então essa é a palavra, esse é o caminho para que as pessoas possam receber a fé. Senhor Jesus. E por que nós precisamos da fé? De uma fé inabalável, de uma fé trabalhada, porque nós estamos vivendo os últimos tempos e o inimigo tem intensificado as provações, as tribulações. Os irmãos, eles dão um exemplo do momento que nós estamos vivendo, as tribulações que as pessoas têm passado. Por causa do Covid, muitas pessoas perderam entes queridos, muitas pessoas perderam seus bens, houve muitas lojas que fecharam, muitas pessoas perderam o emprego. De qualquer forma, isso traz sofrimento para as pessoas, e de alguma forma, muitos, ainda que não perdeu um ente, não fechou a sua fábrica, muitas pessoas estão fechadas, sofrem por depressão. Então tem muitas dificuldades à nossa volta, e nós estamos vendo que estamos nos fins dos tempos. Nós não temos outro caminho a não ser a exercitar a nossa fé. É algo que já existe dentro de nós. Eu estava conversando com os meninos no trabalho, aliás, esse é o papo de quase todo mundo no trabalho. As pessoas têm sofrido de ir no mercado. Não tem mais lógica. Não tem mais entender. Não é carne só. Não é mais. O cara, ele disse que foi no mercado. Antes era um preço o arroz, e ele voltou para comprar, esperando a oferta, o arroz aumentou mais ainda. Ele falou, não dá mais, pá.
Não dá para entender mais onde nós estamos. Não pode, está difícil. Carne, não dá nem para explicar, né? Então, para onde nós vamos? Até onde nós vamos chegar? Né? O irmão Esdra ontem ele falou um pouco sobre essa questão. Nós não podemos ficar murmurar, culpar um, culpar outro. Eu vi um rapaz, ele falou uma coisa importante lá no trabalho. Ele não é crente. Ele falou: a gente precisa deixar de acreditar naquilo que não tem fundamento. Por exemplo, a política. Precisamos deixar de acreditar nessas pessoas. Porque, querendo ou não, se você fala assim, é Deus que vai pôr ele lá, aí não dá certo. Você quer tirar. Aí vem o outro. Irmão, não tem fim. Então, nosso alvo, nosso foco não pode mudar. Não podemos fazer como Pedro fez, olhou para os lados. Nós só temos uma coisa a fazer. Nós estamos vivendo os tempos do fim, e o Senhor quer nos preparar para a sua volta. E se nós nos distrairmos com essas coisas, nós vamos ficar. Não há saída. As pessoas lá fora olhando, corre para um lado, está difícil, corre para o outro, está difícil. O sofrimento tem intensificado, não é só para os crentes. O sofrimento tem intensificado para todas as pessoas. As pessoas lá fora também não têm mais o que fazer. Aliás, para nós, as coisas estão um pouco melhor, porque nós temos o Senhor, nós temos aonde recorrer, nós temos a palavra, nós temos o nome, nós temos a fé que está dentro de nós. Senhor Jesus, em Romanos 8, 28, não precisa ler, fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. As pessoas lá fora, ou aliás no cristianismo, eles não vão concordar com isso, que sofrimento vai cooperar para o nosso crescimento. Mas os irmãos conhecem 1 Pedro, não é? 1 Pedro capítulo 1 fala o quê? Nós precisamos da fé, com certeza. Aí fala assim: nisso exultai embora no presente, por breve tempo. Quer dizer, breve tempo não vai ser eternamente, irmãos. Se nós buscarmos o Senhor, se nós tivermos o coração de exercitar na nossa fé, isso é por breve tempo, esse sofrimento. Breve tempo significa que tem um fim, não é eternamente. Aí fala: se necessário sejais contristados por várias provações. Ele falou: se necessário, não precisa procurar o sofrimento. Todo mundo está falando aí que está tendo muita dificuldade, muito sofrimento. Por quê? Eu não estou vendo nada. Estou trabalhando, vou no mercado, está caro, mas eu compro. Consegue ainda, está bem. Onde está esse sofrimento? Eu vou buscar. Não precisa. Se necessário. Senhor Jesus. Aí fala se necessário, né? Mas no 7 fala: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Senhor Jesus. Então a nossa fé será provada. Os crentes, aqueles que têm a vida de Deus, vão passar, se necessário, vão passar por tribulações, por alguns momentos difíceis. Senhor Jesus, claro, não precisa nós procurarmos isso, mas vai ter dificuldades. Pode voltar para 1 Tessalonicenses, e os irmãos de Tessalônica, passando por esse momento,
eles não estavam inocentemente, porque Paulo, 1 Tessalonicenses 3:4, Paulo havia alertado eles que essa situação ia acontecer, né? No 3:4 aí fala que é isso mesmo, estou no lugar errado aqui. É 3, amém, 3:4. Sim, o que de fato aconteceu. E de vosso conhecimento. Isso Paulo já havia relatado para os irmãos, quando ele estava com os irmãos ali, ele tinha abrido seus olhos. Ó, você creu no Senhor, você recebeu a vida de Deus, isso que nós estamos falando aqui. Não espera a vida fácil, você vai ser perseguido. As pessoas lá fora não tem nada a ver com Deus. O inimigo não vai perseguir, porque você já está do lado dele, perseguir para quê? Não vai. Então quem tem a vida de Deus, com certeza vai ser perseguido. Então muitos irmãos sofreram, muitos ainda estão sofrendo. E como consolar? Como dar esperança para os irmãos? Foi o que nós vimos através da palavra e do evangelho. As pessoas lá fora, quando passam por um momento, eles falam, a esperança é a última que morre. Bonito, né, falar isso. Tem uma esperança, é a última que morre. Só que ainda morre. A esperança deles, ainda que eles tenham uma esperança, eles falam assim, que é a última que morre, mas morre. Agora, para aqueles que estão em Cristo, a nossa esperança não morre, porque a nossa esperança é estar com o Senhor eternamente. Senhor Jesus, nós não podemos forçar as pessoas a receber a palavra, receber o evangelho, mas nós temos o dever de pregar para as pessoas, fazer com que as pessoas possam conhecer o Deus maravilhoso através de sua palavra, como nós conhecemos. Senhor Jesus, e vamos voltar em Hebreus, capítulo 10, é onde nós estávamos, Hebreus 10, 35. Isso mesmo, 35 a 37. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vossa de Deus, alcanceis a promessa. No versículo 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Aleluia! Então nós não somos os que retrocedem, nós somos aqueles que perseveram, porque nós vamos ganhar a salvação da nossa alma. Senhor Jesus, aleluia. Nós não vamos ler, mas em Salmos, nós vamos ler, vai. Salmos 139, que é o versículo que os irmãos compartilharam, eu achei muito, muito interessante. No Salmo 139, do 1 ao 5, Senhor Jesus, Senhor Jesus, 139, do 1 ao 5. Senhor, tu me sonda e me conhece, sabe quando me assento e quando me levanto.
de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha os meu andar e o meu efeito. Conhece todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe as mãos. Então, ainda que as tribulações nos cercam, ainda que as coisas parecem difíceis, sem saída, mas aqui esse versículo mostrou que o Senhor é aquele que nos sonda, Ele nos conhece, Ele está ao nosso deitar, ao nosso levantar. E outro fato importante é que Ele é o primeiro, Ele é o último. Em Apocalipse fala isso. O irmão falou muito sobre essa questão. Ele está à nossa frente, ao mesmo tempo Ele está atrás de nós. Muitas vezes, irmãos, nós temos medo de prosseguir, nós temos medo de tomar iniciativa, mas é preciso lembrar que o Senhor está à nossa frente, e também Ele está à nossa retaguarda, nos protegendo. E percebe aí que Ele disse que sobre mim põe a mão, nada nos atinge. O Senhor está atrás de nós, à nossa frente, e nos protege. Põe a mão sobre nós. Senhor Jesus, não há nada mais maravilhoso do que isso? Não há. Senhor Jesus, o que eu preciso então? Me achegar a esse Senhor. Senhor Jesus, me apegar a esse Senhor. No Salmo 145, 18 fala que perto está o Senhor de todo aquele que invoca. Eu preciso dele, eu preciso ter essa experiência, eu preciso de invocar, eu preciso estar perto do Senhor, mesmo em tribulação, eu preciso invocar o nome do Senhor. O nosso problema maior é a nossa alma, que às vezes as situações vêm, em vez de nós clamar pela presença do Senhor, nos aproximar do Senhor, nós, em vez de clamar, nós reclamamos, fazemos o contrário. Clamar, nós reclamamos. Por exemplo, Jó foi um homem íntegro, mas houve um momento na sua vida, na sua tribulação, nas suas dificuldades, que só reclamava. Ele só reclamava. Ele não conhecia verdadeiramente o que havia dentro de si. Muitas vezes é isso que acontece conosco. Nós, em vez de dar glória, de agradecer o Senhor, nós reclamamos. O irmão Wesley, ele compartilha, uma vez ele indo para um determinado lugar, para o aeroporto, o irmão atrasou ele, que ele tinha que fazer uma oração com o irmão, e tal, coisa e tal, e na estrada ele já estava atrasado para o voo, o pneu do carro dele furou. Ele deu vontade de ficar nervoso, de chutar o pneu, mas ele não ia resolver nada. O máximo que ia acontecer, ele ia machucar o pé. Ele começou a invocar o Senhor, cantar e trocar o pneu. Invocando o Senhor, trocando o pneu. Vou assim mesmo, né? Chegou no aeroporto, com medo de ter perdido tudo. Mas aí a mulher veio dizer para ele, aonde ele ia ver lá, a mulher falou para ele que o voo estava tudo atrasado, porque estava chovendo muito, atrasou todos os voos. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós temos o coração para Deus, as coisas caminham a nosso favor. Senhor Jesus, sinceramente, eu não tenho essa fé, essa prática, mas eu amo muito Salmo 116. Eu amo muito isso, porque nós estamos falando sobre as dificuldades, sobre as tribulações. Aqui fala de alguém
fala de alguém que foi tomado em situação. No versículo 3 de Salmo 116 fala assim: laço de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Senhor Jesus, então isso é uma situação difícil. Cai em tribulação e tristeza. Acabou. Tudo aqui parece que não tem mais sentido para a pessoa. Mas no versículo 4, de 4 a 7, fala assim: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Aí no 5, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, é misericordioso. O 6, o Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. No 7, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Senhor Jesus, irmãos, não tem outro caminho, só temos que agradecer, só temos que nos apegar. Aí voltando no versículo 1 e 2 fala assim: por isso assim, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Aleluia. Senhor Jesus, irmãos, não há outro caminho, não há barreiras, não há dificuldades. Se nós quisermos exercitar nossa fé, nós precisamos ser essa pessoa. Nós precisamos tomar a palavra de Deus, o evangelho de Deus. Nós precisamos ser aqueles que colocam, quando o povo foi espiar a terra, enviado por Moisés, 12 pessoas, os irmãos sabem da história, 10 pessoas foram negativos, mas 2 foram positivas. Nós precisamos ser aqueles que verem as coisas como Josué e Caleb. As dificuldades são para nos aperfeiçoar, as dificuldades servem para aumentar nossa fé. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, precisamos exercitar nossa fé, precisamos crescer na fé, cuidar da fé nos tempos do fim. Estamos vivendo os últimos dias. A vinda do Senhor está próxima. Que cada um de nós possamos acatar essa realidade. Jesus é o Senhor. Amém. Obrigado.